Cruzeiro amanhã. Só que os jogadores tiveram uma folguinha, inclusive no Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho e o técnico Leonardo Jardim. Essa foto é da apresentação. Há 4 meses ali começou a relação profissional. Só que você acredita que virou amizade? E essa relação tá na fase do passeio de lancha com o chefe. Olha que bonitinhos, pegando um bronze chiquíssimo. Ô, chefe, você nunca me levou pra passear no seu barquinho, não, hein? Mais que amigos. Tem aí já uma promessa do Pedro que vai pagar um frango. Frango com quiabo e angu. Quiabo, que é isso mesmo. E eu tô torcendo muito pra ele. Pedro Lourenço e Leonardo Jardim, que já passearam no supermercado. Temos que ir ao supermercado do patrão, não é? E estão sempre juntos no trabalho. Agora levaram o nível da amizade para outro patamar. Folguinha com passeio de lancha. Assim, tô encantado com o trabalho dele. Depois de 4 meses de muito trabalho, 2 dias de folga merecidos. Eu não sei você, mas eu nunca fui passear na lancha do meu chefe. Talvez porque meu chefe não tenha uma lancha. Mas a questão é, você gastaria a sua folga na companhia do patrão? Não. Trabalho é trabalho, hora vaga é hora vaga. É parceiro? Uai, Pedrinho BH, eu sou atleticano, mas passaria com ele? Meu chefe? Patrão é patrão, funcionário é funcionário. Eu sou meu próprio chefe, então eu passaria comigo mesmo. Pra quê? Horário de descanso é pra descansar de tudo do trabalho, né? Até do chefe. Tô correndo dele. E se esse chefe, essa chefe, te convidar pra um passeio de lancha? Lógico. Aí a gente pode estar aceitando. Não, dá não. Eu tenho medo de água. Prefere um aumento de salário ou um passeio de lancha? Aumenta o salário. Ticket, ó. Aumentar aí, Pedrinho. Se a receita do time ficar bem for amizade, tá valendo, né? Fala com eles aí. Não, aí tá valendo. Aí pode continuar. É o trabalho que tem fortalecido a amizade. São 4 meses de Leonardo Jardim no Cruzeiro. E o clube vive a melhor fase em muitos anos. Tô encantado com o trabalho dele. 11 jogos de invencibilidade. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. Feliz demais pelo jogo, pelos últimos jogos que vocês fizeram. Amizade entre funcionário e chefe, pode ou não? Depende. Eu amo minha chefe. Eu amo minha chefe, eu amo. Eu acho que atrapalha um pouco. Na hora de cobrar, como é que fica? Temos que acreditar no nosso trabalho. A minha vontade é de chorar, mas de alegria. Feliz estaria eu num rolê de lancha. Mas boa folga e bom passeio pros dois. Pode me chamar também, hein? Cruzeiro e Vitória vão jogar na quinta que vem pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E aí os jogadores, depois disso, vão ter 14 dias de férias. Mas aí na volta vai ter atividade. O Cruzeiro vai participar de um torneio amistoso que vai rolar no Espírito Santo entre os dias 3 e 6 de julho. A Desportiva Cariacica é um dos times que vão participar desse torneio e deve ter outros da América do Sul. Agora, tem outra notícia também do mercado importantíssima. Tá no nosso site, o ge.globo. O Vitória, que é o adversário do Cruzeiro da semana que vem, fez uma proposta pro atacante argentino Lautaro Dias e pro zagueiro Mateu Gamarra do Cruzeiro. Essa proposta seria por empréstimo, os dois jogadores têm sido pouco aproveitados no time do Leonardo Jardim. Qualquer novidade, se concretizar, eu prometo que eu te conto. Final do mês de fevereiro, onde o Pedro Lourenço, ele cita o perfil de jogadores que agrada ao técnico Léo Jardim. E a gente está falando isso exatamente porque o período de janela abrindo, e aí a gente vai pegar um trecho dessa entrevista para tentar imaginar para onde o Cruzeiro vai caminhar. Confere aí. Ô Pedro, você entende que para levar o Cruzeiro onde você pretende levar, as grandes conquistas, o Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses? E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara, eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência,
fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Ele, às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa de um jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né? Um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só um que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho um respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 e pôr para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar. O que acontece é que essa entrevista foi concedida ao programa aqui, aliás, uma grandíssima entrevista no dia 27 de fevereiro. Estávamos aqui, eu, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, uma grandíssima entrevista, modestamente falando. E o Pedrinho apontou então para o perfil, e tem uma coisa que me chama a atenção, Valuzeiro, porque o Abel Ferreira, todas as vezes que ele é perguntado sobre o perfil de jogadores que ele gosta, não que ele não goste de medalhão, mas ele observa muito o comportamento do jogador em outros clubes, fora de campo e tal. E se você olhar para o Palmeiras, de fato, você tem muito pouco problema ali de disciplina, de jogador que chama a atenção de coisas extra-campo e tal. Tenha esse cuidado. Vai acertar sempre? Não vai. Mas existe um perfil. Agora, tem uma coisa que o Abel, e eu conversando um dia com um ex-dirigente do Palmeiras, ele me disse que o Abel não gosta de jogador que já conquistou tudo. O cara tem que ter fome. E aí, basicamente, é o que o Pedrinho respondeu a você naquele 27 de fevereiro, Valuzeiro. É isso, HG. Boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos acompanha também. É importante, o Jardim, ele atribui hoje neste elenco do Cruzeiro também responsabilidades maiores a jogadores que já conquistaram. Caso do Cássio, o Fagner, o próprio Gabigol, jogadores com muita experiência, Lucas Silva e Lucas Romero, mas ele gosta muito também deste perfil de jogadores mais jovens, aqueles jogadores que ainda querem conquistar algo na sua carreira. E é além de títulos, né? Jogadores que querem se estabelecer também financeiramente na carreira, afinal de contas, todos nós trabalhamos também sempre procurando melhorias materiais. Isso é normal em qualquer segmento. E o Jardim, hoje, definitivamente, por aquilo que tem feito no Cruzeiro, um perfil muito importante também é o perfil da competitividade, né? Não basta hoje um jogador ser muito talentoso, e aí quando eu digo isso, eu não estou colocando o Cruzeiro num patamar extraordinário, mas se de repente o cara hoje for muito talentoso, mas não estiver afim de seguir os movimentos que o Jardim pede dentro do campo, esse jogador vai estar completamente desencaixado no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje em campo é como um relógio, uma peça, é um grande relógio, onde existem as maiores peças, que têm sim as suas maiores responsabilidades, mas se outras engrenagens menores desse relógio não estiverem na mesma rotação, o todo não funciona, e o todo é exatamente o time. Então, eu tenho muita expectativa, né, de observar, porque é um novo tempo, na verdade. O Cruzeiro que passou por épocas distintas. O ano passado, metade do ano passado, vem a primeira leva da gestão do Pedro Lourenço, comandado pelo o departamento de futebol, comandado pelo Alexandre Matos. Ali era necessário fazer melhorias, especialmente com relação ao meio-campo. Depois, 11 jogadores no início desse ano. Agora, o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, e nós que trabalhamos na cobertura do Cruzeiro, estamos na expectativa de vermos qual será ou quais serão os jogadores a chegarem no clube depois deste perfil amplamente divulgado e falado não só pelo Pedro Lourenço, mas também pelo Leonardo Jardim. Salário, boa tarde para todo mundo, salário, rótulo, currículo, eu acho que não decreta a titularidade e nem decreta o que o Cruzeiro vai buscar no mercado. Né? Por um longo tempo foi muito comum isso no futebol, sempre se buscar por grandes estrelas para pegar e montar um grande time. E esse Cruzeiro, gente, quando eu falo esse Cruzeiro, eu falo do recorte que estamos vendo
com o Leonardo Jardim, com a gestão do Pedrinho, principalmente na atual temporada, depois que ele sentou aqui, já que puxamos a entrevista dele para debater, para ter esse debate aqui, eu pego por esse recorte. Eu acho que rótulos hoje não fazem o Cruzeiro querer esse atleta. A gente pode pegar e pensar da seguinte forma, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o maior salário do Cruzeiro hoje está no banco de reservas. Não, é o camisa 10. É o Matheus ainda? É o Matheus. É o Matheus? O do Gabigol está entre os maiores? É o segundo. É o segundo. Então, o segundo maior salário, então, ou seja, não decreta a titularidade do Gabigol a questão dele ser um dos jogadores mais bem pago da equipe. Então, isso é importante. Isso mostra como que a visão do Cruzeiro vai ser diferente até para a atual janela. A gente acredita que o Cruzeiro vai manter de buscar jogadores jovens, capacitados, que tenha gana de ser uma grande estrela, de ter grandes conquistas, que foi isso que o Pedrinho falou na resposta do Valu. Tem jogadores que já estão tão renomados, tão gratificados, tão vivendo num país... Já chegaram onde poderiam chegar, que não tem aquela gana, que não tem o desejo. Porém, eu abro ainda no quesito Gabigol, para puxar o exemplo que tem sido o Gabigol. O Gabigol, muitos imaginavam que o Gabigol vai torcer a cara por ir para o banco. O Gabigol vai criar um atrito dentro do Cruzeiro por ter ido para o banco. Muito pelo contrário. Estamos vendo um Gabigol comprando as ideias, entendendo o papel dele no elenco, sabendo que as oportunidades para ele vão surgir, que ele vai ser importante para o elenco, vai ser importante para o grupo num todo. E é isso que ele está representando para o cruzeirense e para o Cruzeiro na atual temporada, no recorte que eu estou falando, do período ali depois do jogo contra o São Paulo, que ele passou a ser reserva. Então isso é muito importante e mostra mais uma vez o trabalho de gestão, não só do Pedro, mas também do Léo Jardim. Eu acho meio... Do lado do Cruzeiro, a Nath Andrade está com a gente, porque o Caio Jorge ontem esteve aqui. Não é verdade, Mari? Esteve. E no Bola da Vez, hein? Vai ser especial. E tem também o Alexandre Matos deixando aí a toca, é isso, Nath? É isso mesmo, bom dia Mari, bom dia Bruno, bom dia ao fã de esportes. Caio Jorge esteve aí e falou desse bom momento do Cruzeiro, o Cruzeiro que teve um início de temporada bastante conturbado, com troca de técnico, um desempenho abaixo no Mineiro e a chave virou completamente com o Léo Jardim. Teve a saída do Dudu, a saída do Marlon também. A gente relembra aquela entrevista do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, falando que tinham jogadores que não deveriam estar no Cruzeiro e que esses jogadores sairiam. Saiu o Marlon, que foi para o Grêmio, saiu o Dudu, que foi para o Galo, e o clima no Cruzeiro melhorou bastante. O time passou a jogar muito melhor, passou a vencer as partidas, está invicto no Brasileiro em casa, tá numa sintonia muito grande com a torcida que vem lotando o Mineirão. A gente vem vendo o Cruzeiro com públicos acima dos 50 mil, tendo uma das melhores médias de público desse Brasileirão. E tudo isso com o Léo Jardim tendo a chave do clube. Essa saída do Matos, inclusive, envolve um pouco isso, porque nessa mesma época que o Pedro Lourenço criticou o elenco, falou que tem jogadores que não deveriam estar no Cruzeiro, ele fez algumas críticas às contratações. O Léo Jardim, o Alexandre Matos foi perdendo espaço, o Léo Jardim foi assumindo mais essa parte do futebol, da escolha do elenco, e agora ele deixa o Cruzeiro. Ele se despediu no domingo contra o Palmeiras, teve aquela cena dele levar a bandeira pro meio do gramado, chorar, postar foto com todo o elenco agradecendo, e o provável destino dele é Santos. Ele inclusive já está em Santos. A gente recebeu informações de que ele, inclusive, já foi conhecer o CT, conhecer as dependências da Vila Belmiro e deve assinar em breve. O que falta para anunciar o Alexandre Matos no Santos são questões de papelada, mas a diretoria está muito confiante nesse contrato. Voltando ao Cruzeiro, ao Caio Jorge, ele elogiou bastante o Léo Jardim, falou também sobre a situação dele com o Gabigol, como a gente pode ouvir agora. Em alguns momentos o Dudu se mostrou um pouco satisfeito com a diretoria, com o treinador, então eles acabaram resolvendo da forma que tinha que ser. E foi um exemplo também para o grupo, para fechar a boca e trabalhar
Então a gente tá bem ciente do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado. Tem uma diretoria muito boa que nos ajuda o tempo todo, está sempre presente. Desde que ele estava no Flamengo, ele já não estava mais de centroavante, estava um pouco pela beirada, um pouco de meia ali. Então, quando ele chega, para mim, foi muito bom. O Gabriel é um jogador experiente, com muitos gols na carreira, sempre me dá alguns toques ali. E ele sempre fala nas entrevistas que gosta de uma dupla. E ele tem sido muito importante para mim no Cruzeiro. E essa dupla, ela funciona dentro e fora de campo. A gente vê sempre stories dos dois juntos, os dois muito próximos. E era até uma dúvida que todo mundo tinha de como o Gabigol ia lidar com essa perda de titularidade. Mas o Leonardo Jardim, nas entrevistas, ele sempre deixa claro que ele não tem 11 titulares, ele tem 17, ele conta com o elenco inteiro, que os jogadores vão entrar de acordo com a dinâmica do jogo, do que o jogo pede, e que tá todo mundo satisfeito. Todos os jogadores, quando a gente conversa, elogiam muito o treinador do Cruzeiro. Da Celeste, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa quarta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do Cruzeiro, principalmente sobre o Mercadão da Bola. A janela aí está aberta. Essa janela aí, né, é uma janela extra, mas vai abrir a outra janela no próximo mês. Então, assim, o Cruzeiro vai com tudo em busca de trazer reforços decisivos, e o nome entre deles, né, é o do Everton Ribeiro. Eu tô muito confiante, né, nessa chegada desse baita jogador. É um atleta assim que vai ajudar muito o Cruzeiro naquele setor de meio de campo, a dividir responsabilidade ali com o próprio Matheus Pereira. Eu não sei se realmente o Matheus Pereira irá continuar no clube, né? Até porque o empresário do atleta quer tirar ele do Cruzeiro. Então, assim, até o próprio jogador também tem um desejo de jogar no futebol europeu, e o Cruzeiro já pensa num plano A, que é o Everton Ribeiro. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, será que seria uma boa, né, o Cruzeiro fazer um investimento para dar um chapéu no Bahia